Estamos iniciando agora uma série de aulas relacionadas ao assunto que na teologia é chamada de angelologia, ou seja, o estudo dos anjos. E para isso, nós vamos ter que ter aulas falando a respeito dos anjos de Deus, que também são chamados de anjos eleitos. Nós temos que ter aulas distintas falando sobre Satanás, sua queda, seu juízo, na condição, de um anjo, ainda que caído. E depois, falando do exército que segue e serve a Satanás desde a sua rebelião, que são os anjos caídos. Então, distribuiremos várias aulas a partir de agora para abordar esse aspecto da doutrina dos anjos. E estamos começando pelos anjos de Deus, os anjos eleitos. Desde o início da história da igreja, nós vemos a própria igreja oscilando entre extremos. Extremos de uma completa ignorância em ambientes onde nada se fala, nada se ensina a respeito dos anjos, em outros onde há uma supervalorização, não apenas dos anjos, mas até mesmo a distorção, em grupos que migraram para além dos parâmetros determinados pela doutrina bíblica, como desde o início da igreja, um problema com o qual eles tiveram que lidar com o gnosticismo. E falando a respeito desse grupo, Paulo, em Colossenses, fala de pessoas que atestavam culto aos anjos. Então, nós temos os vários extremos e é importante que a gente saiba o que a palavra de Deus diz a respeito. Nós temos um desafio, quando falamos da doutrina dos anjos, não apenas a respeito da quantidade de informação que precisa ser reduzida aqui nas aulas, porque o propósito e o enfoque é que a gente apresente panoramas doutrinários e, obviamente, não uma aula exaustiva, mas também, quando se fala dos anjos, precisamos lembrar que a Bíblia apresenta sempre um enfoque em Deus, porque eles são servos, ou naqueles aos quais Deus os envia. Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Bom, nessa primeira aula eu quero abordar alguns aspectos ligados aos anjos eleitos, que são, em primeiro lugar, a origem dos anjos, em segundo lugar, a natureza dos anjos, e em terceiro, nós vamos abordar o que eu vou chamar aqui de classificação dos anjos. Então vamos lá. Quando falamos a respeito da origem, obviamente a Escritura os apresenta como seres criados. A única exceção é o Criador, Deus, aquele que deu origem a todas as coisas. Então, tirando Deus, o mistério de um só Deus em três pessoas, como temos falado nas aulas 6 e 7 do Fundamentos Doutrinários, que é o mistério da Trindade, à exceção de Deus, todo o restante daquilo que falamos, os anjos, sejam eleitos, caídos, o homem, a própria terra, tudo tem sido criado por Deus e apresentado nas Escrituras como parte da criação, e com os anjos não é diferente. No Salmo 148, dos versos 2 a 5, lemos: Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Aqui, quando diz deu uma ordem, foram criados, a expressão foram criados não se limita apenas a sol e lua, não se limita apenas a estrelas luzentes, nem o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Ele está englobando um pacote de coisas criadas e dizendo que toda a criação precisa louvar ao Senhor. E nesse pacote, os anjos são incluídos. Quando os anjos foram criados? O livro de Gênesis, eu gosto de chamá-lo de o livro dos começos, mostra que o homem foi criado depois da queda dos anjos. Como sabemos disso? Pois logo Satanás se fez presente no Éden. Mas há referências da sua existência, a existência dos anjos, mesmo antes da formação da terra. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 38, dos versículos 4 a 7, nós vemos o próprio Deus falando e perguntando a Jó: aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando ele vai falar de tempo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Algo que percebemos ao longo das Escrituras, que há um paralelo estabelecido pela própria palavra de Deus entre os anjos e, muitas vezes, a referência alegórica a eles como estrelas. Então, quando está dizendo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam,
e os filhos de Deus gritavam de alegria. A Bíblia está falando, né, certamente do júbilo e da adoração encontrado nos céus, a presença dos anjos cultuando a Deus, enquanto a terra ainda estava sendo fundada e o homem só seria criado depois da formação da terra. Portanto, os anjos não apenas são seres criados, mas a criação deles remonta a um período anterior à criação do próprio homem. No Salmo 104, versos 4 e 5, nós lemos: faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Nessa ordem do Salmo 104, né, os anjos são mencionados antes de Deus lançar os fundamentos da terra. Além da questão da origem dos anjos, nós precisamos destacar aqui também a sua natureza. Isso nos ajuda a compreendê-los bem melhor. Então, eu gostaria de trazer algumas características. Em primeiro lugar, quanto à natureza, nós precisamos reconhecer que eles são superiores aos homens, né? Em 2 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, o apóstolo se refere a pessoas que ele classifica assim, adjetiva da seguinte forma: atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Então ele está falando de um contraste de caráter, né? Ele diz, essas pessoas podem ser chamadas de atrevidos, de arrogantes, porque eles não temem difamar esses gloriosos seres celestiais. Se refere, né, Pedro se refere aos anjos como seres celestiais e também os chama de gloriosos. E ele diz que eles são, embora eles sejam maiores em força e poder, não proferem, aqui nós vemos um caráter diferente, contra, né, essas autoridades, sentença difamatória na presença do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 2, nos versos 6 e 7, nós lemos: pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, e aqui vem uma citação do Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então a Bíblia diz que o homem foi feito menor, inferior aos anjos, né? Agora, quando falamos dessa superioridade, desde a glória que manifesta, da força, do poder, né? A Bíblia destaca atividades dos anjos que estão além da capacidade humana. Nós também podemos reconhecer, por outro lado, que essa superioridade em relação à condição humana é atual, é momentânea, porque futuramente esse quadro será mudado. Como sabemos disso? Em relação aos anjos, no ensino de Jesus, nós vemos que teremos igualdade. Em Lucas, no capítulo 20, de 34 a 36, aliás, esses, né, 3 versículos aglutinam muitas informações importantes sobre os anjos. Nós lemos: Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então a expressão são iguais aos anjos mostra que haverá igualdade. Agora, quanto aos anjos caídos, né, falaremos sobre eles em aulas posteriores, a Bíblia diz que nós os julgaremos. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 3, o apóstolo faz a seguinte pergunta, o apóstolo Paulo: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Né? Então, obviamente, quando ele está falando de julgar os anjos, está falando daqueles que a Bíblia diz que pecaram, que se afastaram do seu estado original, presume-se isso. A segunda característica em relação à natureza dos anjos, a primeira, destacamos, são superiores aos homens, né? A segunda, a Bíblia os apresenta como espíritos. Eu queria tratar isso meio que como um desdobramento da primeira característica deles serem superiores, porque enquanto eu e você estamos limitados a um corpo, a carne, né, a leis do mundo físico, eles não. Então, me deixe dar alguns exemplos que mostram que eles não se limitam ao mundo natural e às suas leis na condição de espíritos. Bom, que são espíritos, Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, está em Hebreus 1,14. Então, eles não se limitam ao mundo natural e às suas leis. Me deixe dar alguns exemplos. Lucas, capítulo 1, verso 11. O texto sagrado mostra anjos aparecendo diante das pessoas e, ao mesmo tempo, desaparecendo. Eis que apareceu
Quero dar destaque aqui à expressão apareceu. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. A Bíblia também diz em Lucas, no capítulo 1, no verso 26 a 28, e depois vou ler também o 38, né? A Bíblia diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. O aproximando-se, a Bíblia não dá detalhes, né, de como foi a chegada dele, se foi uma aparição chocante, se é uma aproximação mais lenta, mas a Bíblia diz no verso 38, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. A Bíblia diz, então o anjo foi embora, né? Da mesma forma que vem, ele vai. Lemos também Atos capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. É só depois do anjo ir embora, né? Pedro vai perceber, ele vai se dar conta de que ele está no meio da rua e que aquilo não foi uma visão, né? Nós também podemos destacar que os anjos realizam tarefas além da capacidade humana, coisas que o ser humano nunca poderia fazer. Um desses exemplos está em 2º livro de Reis, no capítulo 19, no verso 35, que diz assim: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. O anjo do Senhor sai e ele sozinho executa 185.000 soldados do exército da Síria, trazendo assim livramento ao povo de Deus. Também podemos destacar, né, que os anjos são imortais. Li antes Lucas capítulo 20, os versos 34 a 36, e nós vimos que Jesus relacionou a igualdade dos homens com os anjos, enfatizando o fato de não mais morrerem, né, chamando os homens de filhos da ressurreição e dizendo que são iguais aos anjos. Portanto, se ele está dizendo que ao serem iguais os anjos não morrem mais, ele está definindo que os anjos são imortais e que esse será o nosso estado. A Bíblia diz que a morte entra pelo pecado, né, por meio da corrupção do pecado, mas quando a corruptibilidade sair, a mortalidade sai com ela. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Porque aquilo que é corruptível e é mortal não entra, só entra por meio de transformação. E quando nos tornamos imortais, a Bíblia está dizendo que seremos iguais aos anjos. Portanto, como já afirmei e repito, presume-se, né, que eles sejam imortais. Nesse texto e nessa afirmação de Jesus, nós não apenas, né, reconhecemos, quando falamos anteriormente que haverá igualdade no futuro com os anjos de Deus, não apenas reconhecemos no ensino de Jesus que os anjos são imortais, mas também, né, podemos afirmar que são o que nós, ao nos tornarmos iguais a eles na vida futura, também nos tornaremos assexuados, ou seja, sem sexo. Essa distinção de gênero, ela está relacionada ao padrão que Deus estabeleceu para a reprodução da família aqui na Terra, né? Paulo escreve aos Gálatas e ele diz que em Cristo não há homem nem mulher. Isso não significa que não haja distinção de gênero na Bíblia. Isso fala que diante de Deus, no plano espiritual, essa distinção não existe, essa necessidade de reprodução não mais existirá e nós seremos simplesmente igualados aos anjos, que também não casam, não se dão em casamento e, portanto, né, deixa de haver qualquer importância a essa distinção. Então podemos dizer que, além de mortais, eles são assexuados. Em todas essas características, estamos enfatizando que são espíritos e que, portanto, né, eles têm uma condição bem diferente da nossa nesse momento atual em que estamos limitados a um corpo e a uma carne.
A Bíblia também mostra que eles são inumeráveis. Não há muita menção de número na Bíblia, mas quando eles aparecem, né, essas menções de números fornecidos pela Bíblia, eles nunca revelam a quantidade em si, no sentido de dizer, olha, com exatidão nós podemos dizer quantos anjos tem, não. Mas o que a Bíblia faz é comparar os anjos eleitos com os anjos caídos, nos dando uma informação que eu diria muito importante. A Bíblia diz em Apocalipse 12, nos versos 3 e 4, nós vamos falar melhor sobre isso em aulas, né, posteriores, quando vamos falar sobre a queda de Satanás e de seus anjos, mas o texto diz que 1/3 dos anjos seguiu a Satanás. Ele é apresentado como um dragão, a Bíblia diz que sua cauda arrasta a 1/3 das estrelas do céu, e a Bíblia nos mostra que, portanto, 1/3 dos anjos o seguiu nessa rebelião. Isso significa o quê? Que 2/3 ficaram. Se 1/3 segue Satanás e 2/3 ficaram, então o que nós temos em relação aos anjos eleitos é o dobro de anjos em relação aos caídos. Ou seja, para cada um anjo caído, a menção de que nós temos 2 anjos eleitos, ou seja, o dobro. Em Daniel, no capítulo 7, no verso 10, referindo-se aos anjos, a Bíblia menciona milhares de milhares e milhões de milhões. Mas está apresentando, na verdade, uma ideia de que são além da capacidade de contar, e não um número específico. Em Hebreus 12, 22, nós lemos sobre muitos milhares. Em Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 11, temos uma frase parecida com a de Daniel, que diz milhares de milhares e milhões de milhões. Ou seja, né, a conclusão a que chegamos é que eles são inumeráveis. E, ainda dentro da natureza dos anjos, né, nós podemos destacar que eles possuem personalidade. Aliás, toda vez falamos de personalidade, seja quando estudamos a pessoa de Deus, seja quando estudamos o homem, seja quando estudamos anjos eleitos ou caídos, o que inclui Satanás, a definição de personalidade parece envolver sempre, né? A gente não tem um texto bíblico que especifique essas 3 características, mas sempre que a gente vai estudar aquilo que os define como seres pessoais, essas 3 características estão lá. Quais são elas? Vontade, emoção e razão, né? Ou seja, o poder de escolha, né? Sentimentos e a capacidade de raciocínio. Sempre essas 3 características estão relacionadas ao que apresentamos como a definição de personalidade. E com os anjos, vemos também, né, a presença dessas 3 características básicas. Vontade, emoção, né, e razão se encontram lá. Então, deixe-me dar alguns exemplos bíblicos. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 12, falando a respeito de vontade, a Bíblia diz, a eles, e aí você olha, né, o contexto do que ele está falando, são profetas que falaram da parte de Deus, a Bíblia diz, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Outras traduções diz almejam, né? Ou seja, eles têm anseio, manifestação da vontade. Então os anjos desejam, almejam o quê? Compreender as revelações concernentes ao mistério da redenção. Outros dizem que eles, na verdade, desejam contemplar uma participação da proclamação do Evangelho. Outros ainda interpretam como eles é que queriam estar pregando o Evangelho e esse privilégio foi anunciado a nós, independente da interpretação clara do que exatamente eles desejam. O fato de que eles desejam está ali e é ponto inquestionável. Também vemos o exercício da escolha, né, na rebelião de Satanás. Tanto o próprio Satanás, que é um anjo, né, como também os anjos que o seguiram fizeram uma escolha. Os demais seguiram a Satanás, tiveram que escolher entre Deus e o diabo. Então, a vontade, a capacidade de escolha sempre esteve registrada como presente neles lá na Bíblia. Segundo lugar, quando falamos a respeito de emoção, né, como eu disse, nós vamos ter detalhes depois a serem estudados sobre Satanás, sua queda, seu juízo. Mas mesmo quando falamos dele na condição de um anjo caído, que reproduz o que já tinha antes, enquanto ainda era um anjo eleito, vontade, emoção e razão, o livro do Apocalipse diz que ele desceu, né, cheio de ira, cheio de cólera até a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a capacidade de sentir emoções está nele, mas agora nós vemos emoções negativas ligadas a uma natureza pecaminosa.
Em relação aos anjos eleitos, em Lucas, no capítulo 15, no verso 10, Jesus diz: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Né? Cristo não define a maneira como eles expressam essa alegria ou essa festa lá nos céus, mas a Bíblia diz que eles têm alegria quando um pecador se arrepende. Portanto, vemos a presença da emoção. Né? E em relação à razão, vamos observar alguns textos. Apocalipse 19, 10 diz o seguinte: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Aqui é o apóstolo João falando. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Alguns se questionam se João fez isso 2 vezes ou se apenas tem um outro relato, mas em Apocalipse 22, nos versos 8 e 9, nós lemos o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. O que vemos nesses 2 textos, né, o que eu particularmente acredito está mais para repetição do mesmo episódio, do mesmo relato, do que João tendo feito 2 vezes a mesma coisa depois de já ter sido instruído pelo anjo. Mas esse não é o ponto da discussão. O que vemos aqui e sustenta o argumento da razão. Vemos nos anjos a presença de consciência, o que chamamos da consciência de nós mesmos. Sabem quem são, reconhecem que são apenas conservos, só Deus pode ser adorado, né? Que eles não têm direito de usurpar isso, o que nos mostra que, portanto, toda a escolha que Satanás fez de querer ser semelhante ao Altíssimo e receber adoração, ele vai contra toda a clareza de compreensão que ele mesmo possuía. Além disso, ainda vemos que possuem nomes, né? Então, estamos falando deles como personalidade. Não dá para negar que a Bíblia apresenta isso. Por exemplo, Miguel e Gabriel, né? Tirando a menção de um livro apócrifo que vai mencionar um tal de Rafael, e nós não tratamos isso como fundamento bíblico, portanto não cabe na doutrina, nós temos pelo menos o nome de 2 anjos, né? Miguel e Gabriel, apresentados nas Escrituras. Mas eles também apresentam atividades pessoais, né? Nós vamos perceber diálogo e comunicação, nós vamos perceber linguagem própria atribuída a eles. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. De alguma forma, Paulo está sinalizando que, assim como temos nossas línguas, existe algo, né, semelhante do lado de lá. E também, ao se manifestarem, eles agem como qualquer pessoa, né? E podemos até compará-los em relação aos homens nas suas manifestações. Andam, falam, comem e etc. Portanto, eles possuem personalidade, isso é parte da natureza de cada um deles. Para terminarmos a aula, eu quero destacar em terceiro e último lugar a classificação dos anjos. A Bíblia nos apresenta algumas menções do que nós podemos considerar classificações. Então, a primeira que eu quero destacar aqui é a expressão arcanjo, né? Ela vai aparecer, por exemplo, em Judas, capítulo único, verso 9, e essa expressão é atribuída a Miguel, que é chamado de arcanjo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, a palavra arque, no original grego, significa chefe ou príncipe, né? E anjo, nós já sabemos o significado aí, é um mensageiro, é aplicado a esses seres dos quais estamos falando. Então, arcanjo significa chefe de anjo ou príncipe sobre os demais anjos. Então, isso fala de uma categoria, né, que destaca o que nós podemos chamar de alguma espécie de hierarquia angelical, né? Irineu e também Dionísio, o Areopagita, lá desde o início da história da igreja, criaram hipóteses a respeito de uma hierarquia angelical, e acredito que isso, quando se fala de chefe de anjos, obviamente está implícito, embora a gente não entenda com clareza o desenho dessa hierarquia. Miguel é o único arcanjo mencionado por nome em toda a Bíblia, né? Razão que leva muitos a acreditarem que ele seja o único que ocupe essa posição. Por outro lado, aos que defendem a ideia de haverem mais,
né, mais arcanjos, devido à informação que Gabriel apresenta em Daniel no capítulo 10, no verso 13. Ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com o rei ou com os reis da Pérsia. Há outras traduções que dizem um dos primeiros príncipes. Significa que há outros príncipes e que ele está entre os primeiros, mas não é necessariamente chamado de o primeiro, o que, portanto, tem dado material para muitos especularem de que talvez possam haver outros arcanjos. Se há uma hierarquia, nós podemos talvez definir qual é o nível de liderança, né, e quem é chefe sobre talvez qual quantidade ou categoria, mas isso também não é claro nas escrituras. Miguel é chamado em Daniel 12:1 de príncipe, na verdade não só de príncipe, de um grande príncipe, né? O texto diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então outros dizem, pode até ter arcanjo, mas o cara é Miguel, né? Então é algo que a gente fica aí no terreno da especulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ele também aparece em confronto direto com Satanás, como vimos em Judas 9, na disputa pelo corpo de Moisés, e Apocalipse 12, versos 7 e 8 diz: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Então nós temos pelo menos duas menções de um confronto direto de Miguel com Satanás. Ainda a menção do arcanjo do arrebatamento. Para aqueles que defendem que existe mais de um, eles simplesmente dizem, olha, lá não está escrito que é Miguel. Para aqueles que acreditam que é só um, outros dizem, não, presume-se que seja ele. Mas a Bíblia também não é clara sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma segunda categoria que pode ser mencionada aqui são os querubins. Ela, na verdade, é a primeira categoria de anjos mencionada na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 24, nós lemos: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Em Êxodo 25, dos versos 19 a 22, na orientação que Deus dá a Moisés sobre a construção da arca, ele fala sobre fazer querubins, ele fala sobre Deus manifestar sua presença entre os querubins, o que obviamente é uma referência simbólica a alguma verdade lá do céu. Em Ezequiel, no capítulo 28, nos versos 14 e 15, nós vemos que numa referência a um período anterior à queda, Satanás foi chamado de querubim da guarda, né? Nós também falaremos sobre isso em aulas posteriores. E nós temos também o que no livro do Apocalipse é chamado de os 4 seres viventes. Lá no livro de Ezequiel, nós vemos esses seres sendo apresentados com características muito semelhantes, né, mas sendo chamados de querubins. Você pode comparar depois, com um estudo mais detalhado, os capítulos 1 e 10 de Ezequiel com, né, o próprio Apocalipse. Em ambos os livros, nós vemos menção de 4. Isso não significa, porém, que hajam apenas 4 querubins, né, pois há atividades para eles que não se limitam só àquilo que acontece em torno do trono de Deus, como vimos em Gênesis 3, eles guardando o jardim do Éden, né? E nessas ocasiões, acredita-se que os 4 seres viventes não abandonariam os seus postos. Em último lugar, né, eu quero destacar aqui 2 categorias. Uma delas questiona-se se de fato é uma categoria. Eu, particularmente, minha opinião pessoal é que não seja. São os serafins, mencionados em Isaías 6, de 1 a 3. Quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A expressão serafim só aparece aqui, em nenhum outro lugar. Não há repetição para que a gente possa dizer, olha, existe de fato uma categoria. Em segundo lugar, a palavra serafim significa ardente, aquele que queima, e alguns acreditam que isso é apresentado como uma espécie de adjetivo para esses seres,
e não necessariamente que a Bíblia esteja estabelecendo uma classificação. Além disso, a similaridade da descrição de quem eles são, do que eles fazem, com o que Ezequiel chama de querubins e com o que o livro do Apocalipse chama de seres viventes. Portanto, quando olhamos para isso, é difícil dizer, bom, se mudou a categoria, não deveria mudar função, em vez de ser apenas algo que se repete de forma literal. Em relação às asas, que muitos me perguntam, os anjos literalmente têm asas. Bom, para seres que nós vimos são espíritos, não dependem da asa para uma sustentação de voo, como vemos em relação às aves aqui na Terra. Eu acredito que elas têm muito mais uma característica simbólica, e na Bíblia elas sempre estão relacionadas à proteção. Vemos isso no Salmo 91:4, sobre a gente se esconder sob as asas do Deus Altíssimo. Isso não significa que Deus tem asas literais. E Jesus, quando chora sobre Jerusalém, dizendo, você que mata os profetas que a ti são enviadas, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo da sua asa ou das suas asas, e vocês não quiseram. Está falando de proteção. Em último lugar, os anjos das nações. Nós vimos Daniel 10, nos versos 13 e 20, ele menciona o anjo, ou o príncipe da Pérsia e depois da Grécia. Ele também fala dos reis da Pérsia, falando de uma batalha espiritual. O Novo Testamento não dá detalhes como esses, mas mostra, em Efésios, no capítulo 3, no verso 10, a ideia de every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. From the silence, a warrior's rise begins. principados e potestades, se existem príncipes, se tem poderes, existe alguma hierarquia. Isso faz a gente questionar se existam anjos de nações, O próprio Miguel é mencionado no Apocalipse como sendo aquele que defende a nação de Israel. Então, alguns acreditam que isso vale tanto para os anjos eleitos como para os anjos caídos, mas a ideia de principados, de potestades, que vai ser repetida em Colossenses 2,15, 1 de Pedro 3,22, ela sugere algum nível de
hierarquia, o que obviamente também possa envolver a questão de território, mas isso também não é 100% claro. Mas eu gostaria de deixar esse material para que vocês possam pensar um pouco a respeito disso. Na próxima aula, a parte 2, seguiremos falando sobre os anjos, mas vamos entrar um pouco mais nas suas obras, suas atividades no seu ministério.